Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é a tua torre forte. Amém? Amém? Amém. Maravilhoso esse hino, né? Onde nós expressamos nossa total dependência de Deus e reconhecemos que Deus é tudo em nós. Amém? Deus é tudo para você? Amém. E Deus é tudo em você? Amém. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. E é o texto onde nós estaremos meditando nessa manhã. Ezequiel, capítulo 37, nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei descer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, e batiam contra os ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis, eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, te louvo e te bendigo, Senhor Deus, porque tu já ministrastes ao nosso coração através dos louvores, Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, e precisamos e carecemos da tua glória. Reconhecemos, Senhor Deus, e precisamos uns dos outros, Senhor Deus, e como o Senhor falou por uma de tuas filhas, Senhor Deus, o Senhor deseja que nós nos amemos, Senhor Deus, em cumprimento ao teu mandamento, Senhor, e o teu amor se manifeste em nossas vidas. Agora, Senhor Deus, na continuidade, Senhor Deus, dessa ministração, eu te peço a tua bênção, Senhor Deus, onde continuarei falando da tua palavra. Que o Senhor possa estar comigo e com cada um dos teus filhos, Senhor Deus, e cada um de nós, Senhor Deus, que estamos neste lugar, ao final deste culto, saibamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, e nós, Senhor Deus, temos essa autoridade dada por Ti, Senhor Deus, para também usá-la, Senhor Deus, em amor,
e também, Senhor Deus, para trazer vida às pessoas, Senhor Deus, debaixo do Teu nome, Senhor Deus, que está acima de todo nome. E tudo, Senhor Deus, que acontecer neste lugar, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estou muito feliz de estar neste lugar para estar falando de Deus aos irmãos. Graças a Deus, pela primeira vez, como membro dessa igreja. Amém? Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, e sem dúvida para mim marcar em minha vida. No final de semana passada, não pude estar junto com os irmãos, estava em um seminário, aprendendo para poder ser bênção, A gente precisa aprender para poder dar, E no próximo estarei em outro, mas tudo isso para que nós possamos exercer o ministério que Deus nos deu de uma maneira mais eficaz, E possamos, de alguma forma, ser bênção na vida dos irmãos, como eu não tenho dúvida que os irmãos serão bênção na minha vida e na vida da Maísa também. Amém? E nessa oportunidade externa que nós estamos muito felizes, Maísa? De estarmos com os irmãos, E espero em pouco tempo sejamos unha e carne, Colado, grudado, numa bola atômica do Espírito Santo, e nós sejamos indivisíveis em Deus. Amém? Nessa manhã, gostaria de estar falando com os irmãos um pouco também sobre fé. Vocês sabem o que é fé? Existe diferença entre ter fé e acreditar em Deus, ou acreditar em alguma coisa e ter fé para realizá-la. Todo esse texto ele fala sobre, ele é uma visão que Deus trouxe a Ezequiel quando o seu povo estava cativo, quando o seu povo estava triste. O povo todo estava triste, pois não estava na sua terra, não podiam oferecer os seus cultos a Deus da maneira como nós fazemos, e todos estavam muito tristes. Para nós entendermos, é como se nós imaginemos a nossa igreja, amém? A nossa igreja, e acontecesse alguma coisa, fechassem as portas e nós tivéssemos de cultuar a Deus em um lugar onde nós não conhecemos, no meio de um povo que não serve a Deus, num lugar totalmente hostil à vontade de Deus, não estaríamos felizes também. Nossos corações estariam tristes, Muitos de nós também se sentiriam como mortos. Puxa, eu lutei a minha vida inteira para estar nessa igreja, para estar neste lugar, para estar no meio desse povo, e de repente eu estou num povo que não serve a Deus, no meio de um povo que não serve a Deus, no meio de um lugar onde não se manifesta o poder de Deus, a glória de Deus. E é assim que o povo se sentia, de uma maneira bem resumida. E a palavra de Deus nos diz, e o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel, e a mão de Deus o levou em uma visão. Se você for estudar bem a questão semântica e da palavra em grego, você vai entender, é como se Ezequiel ele tivesse um arrebatamento, onde se ele perdesse a sua consciência de maneira lógica e fosse levado a um outro lugar, numa visão como se fosse um arrebatamento. E a palavra de Deus nos diz aí, e Ezequiel foi levado nessa visão a um vale de ossos secos, onde tinham muitos ossos, onde tinha muitas pessoas mortas. Se você já assistiu aí filmes épicos, tipo aí do Gladiador e outros, você vai ver que normalmente as batalhas se travavam em campos abertos, em lugar aberto, e depois que acontecia a batalha, muitos mortos ficavam por lá, e depois de um tempo, esses mortos ficavam só os ossos, o osso, cabelo. Naquele tempo não tinha silicone, senão se fosse hoje ficaria com silicone também, mas naquele tempo não tinha, então ficava só osso e cabelo, tudo lá estendido, num vale, num lugar onde tinha muitos ossos, Segunda visão, e onde boa parte
dos estudiosos convergem, eles entendem que era um lugar onde tinha acontecido uma grande batalha, uma grande luta. Tinha acontecido naquele lugar e tinha muitas pessoas mortas ali. Então era essa a visão e Ezequiel estava tendo. Não era uma visão muito agradável, né? Imaginou se acordar domingo de manhã e o maridão falar, vamos fazer uma visita ali no cemitério, né? Como é o nome desse cemitério aí? É o Jardim da Paz. Esses dias eu estava passando ali a mais e falei, olha, mas lugar bonito. É mesmo. E aí? É um cemitério, ui, né? Ninguém gostaria de ter uma visão. E Ezequiel foi levado para um passeio como esse do Senhor. Com a diferença de que os ossos estavam para fora da terra, né? Se torna mais horrenda ainda a visão. E Ezequiel, né, ele nos narra que ele começou a andar pelo meio daquele vale, começou a andar pelo meio daqueles ossos, e ele viu algo interessante. Primeiro ele viu, no versículo ainda primeiro, ele estava cheio de ossos. E no versículo 2 diz que ele começou a andar ao redor deles, eram muito numerosos e eles estavam sequíssimos. Ou seja, fazia tempo e esses ossos estavam lá. Fazia tempo eles estavam mortos. A palavra continua nos dizendo, então Deus chegou para ele e falou, ó Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E qual foi a resposta de Ezequiel? Com certeza, Senhor. Se o Senhor quiser. Foi essa a resposta? Não. Qual foi a resposta? Senhor, tu sabes. Resposta que nós damos para Deus muitas vezes, sabia? E aí começa a nossa reflexão. O que você tem dito para Deus quando Deus te coloca na frente das circunstâncias? Quando Deus fala assim, olha, sabe aquele parente teu? Está lá jogado, está na mão do... Está igual, como o pessoal diz, a vala do capeta, né? Totalmente dominado pelo diabo. Acaso poderá reviver essa pessoa? Essa pessoa vai poder encontrar Cristo? Qual tem sido a tua resposta? Ó, Senhor, tu sabes, né? Veja bem. Hoje tem o tal do veja bem, né? Veja bem, senão a coisa não está fácil. Ó, Senhor, não sei, de repente. E você tem dito, quando o Senhor coloca para você uma missão e fala, olha, existe essa tarefa e essas pessoas estão mortas, essas pessoas estão completamente perdidas, essas pessoas estão tão mortas e não estão mais nem fedendo, vamos dizer, como morto, já estão secas. Qual tem sido a tua resposta? Qual tem sido a tua resposta quando Deus te coloca uma missão e pergunta para você, olha, é possível fazer isso? Infelizmente, a nossa resposta tem sido muito parecida com a que Ezequiel deu. Senhor, tu sabes. Nem disse sim, nem disse não. Ficamos em cima do muro. Não assumimos aquilo que Deus tem para nós. E aí, meus irmãos, entra a diferença entre a fé e a crença. Desculpa, irmãos, estou meio gripado. Aí entra a diferença entre a crença e a fé. Quantos aí creem um paralítico pode voltar a andar? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Quantos aí creem que uma pessoa pode ser curada de câncer? Amém. Quantas pessoas aí têm fé para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda? Se eu perguntar de novo, metade dessas mãos já abaixam, né? Se eu perguntar uma terceira vez, fala, veja bem, tu sabes. Essa é a diferença entre a fé e a crença. Nós acreditamos que é possível todas essas coisas acontecerem. Como Ezequiel acreditava também que era possível isso acontecesse.
Mas entre crer e ter fé existe uma distância. A fé exige de nós uma ação. A fé exige de nós uma confiança em Deus. Nós cantamos que Deus é a nossa torre forte. Nós cantamos que Deus é o nosso provedor. E aí nós temos de olhar e falar: em Deus eu acredito e tenho fé para vencer isso. A fé é ação em exercício. A fé é o exercício da ação, né? Eu creio, e por eu creio, né, a fé me move a fazer essas coisas.